A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se é a sua primeira vez aqui ou se você está voltando pela segunda, ou terceira ou quarta vez, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho para que você não perca nenhum dos vídeos que nós postamos. Nós postamos um vídeo todos os dias, eles entram no ar mais ou menos meia-noite, horário de Boston, mais ou menos 2 horas da manhã, horário de Brasília. É uma leitura diária, cada dia são capítulos da Palavra do Senhor que nós estamos lendo e estamos comentando sobre eles também, e eu tenho ouvido os testemunhos e lido os comentários de cada um de vocês, e isso tem edificado muito a minha vida, de saber que vocês estão sendo abençoados por este conteúdo. Então, não deixe de se inscrever. Também não deixe de dar um like, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais para que mais pessoas possam ouvir a ler a palavra do Senhor conosco e ler a Bíblia todos os dias. Nós estávamos agarrados ali nos 103 inscritos e de ontem para hoje, nós recebemos mais um inscrito. Então, bem-vindo a você, mais recente, inscrito de número 104. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde nós estamos lendo a Bíblia e vamos ler a Bíblia toda, se assim Deus nos ajudar, neste ano de 2022. E se talvez seja a sua primeira vez, ou tem bastante tempo que eu não tenho explicado, qual é o nosso o plano de leitura que nós seguimos. Nós estamos seguindo o plano de leitura desta Bíblia aqui. Ela se chama Daily Bible, que quer dizer simplesmente a Bíblia diária, in chronological order, 365 daily readings. Esta Bíblia, até a data da gravação, eu acabei de checar alguns minutos antes de iniciar a gravação aqui, ainda não tem uma versão desta Bíblia em português. O texto da Bíblia em si que nós estamos lendo é a Nova Almeida Atualizada. É o texto da Bíblia que nós estamos lendo. A ordem dos textos que nós estamos acompanhando é de acordo com a ordem desta Bíblia aqui. Esta Bíblia, ela organiza o texto da Palavra do Senhor em ordem cronológica, de acordo com a ordem que os eventos aconteceram. Você provavelmente deve saber que nem todos os textos da Palavra do Senhor estão escritos na ordem que os eventos aconteceram. Alguns eventos estão relatados primeiro e depois eventos posteriores, e tem algumas repetições também de eventos. Nós sabemos, por exemplo, em Samuel, Reis, Crônicas e nos Profetas, nós temos ali algumas repetições de eventos, também nos Evangelhos, a mesma coisa. Então esta Bíblia, ela pega e organiza isso, todos os eventos da Palavra do Senhor em ordem cronológica, e também ela resume também os textos da Palavra do Senhor que abordam o mesmo evento, o mesmo acontecimento, e ela resume isto também. E eu achei muito útil este método de leitura. Talvez no ano que vem nós vamos usar outro método, não sei, estou orando ao Senhor, pedindo direção a Deus, o que nós vamos fazer ano que vem aqui no canal. Mas este ano eu senti que o Senhor estava nos levando a ler a palavra do Senhor assim, em ordem cronológica. Aí, outra característica desta Bíblia. Nós estamos, talvez novamente, se você não tem acompanhado recentemente, nós temos lido muito as leis, Nós estamos ali no período de leitura das leis que Deus deu ao povo de Israel no Antigo Testamento. E uma das características desta Bíblia é que ela organiza as leis do Antigo Testamento por assunto, por tópico. Então, hoje, por exemplo, nós vamos ler sobre os direitos e os recursos pessoais. Nós vamos ler sobre restituição por perda. O que acontece com uma pessoa que seduz outra pessoa. Nós vamos ler também sobre lesões e danos. Nós vamos ler as leis e as limitações e os direitos que Deus instituiu para mestres e servos. Nós vamos ler sobre crédito, juros e garantias. Nós vamos ler também sobre contratos e acordos. Nós vamos ler sobre pesos e medidas, herança.
No caso das heranças, o direito do primogênito, o casamento levirato. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, o casamento levirato. Nós vamos ler sobre isso hoje. E nós vamos ver o caso das filhas de Zelofeade. Avisando, talvez hoje seja a mais longa das nossas leituras. E não é porque eu quis que fosse longa, tá bom? É porque o dia 1º de março, a leitura na Bíblia diária, aqui que nós estamos usando, a leitura do dia 1º de março é um pouco longa. Nós vamos ler sobre todos esses assuntos hoje, tá bom? A maioria dos textos vão ser bem simples, não vai exigir muita explicação, muita explanação, mas alguns textos nós vamos ter que estudar um pouquinho juntos ali para entendermos o princípio que Deus está passando através daquela lei, tá bom? Ok. Eu estou hoje aqui com a minha caneca da Bíblia em um ano, que os meus queridos amigos e irmãos em Cristo, Ednei e a Cláudia, mandaram fazer para mim com muito carinho, muito amor. Mais uma vez, muito obrigado, Ednei e Cláudia, pela consideração, pelo carinho. E então, se você quiser pegar também uma caneca com água também para acompanhar, não tem problema, tá? Você pode parar o vídeo ou pega o celular, leva com você, né, até a cozinha, pega uma água. Mas eu vou beber um pouquinho aqui rapidinho para poder lubrificar a garganta, né, para começarmos. Ok. Vamos lá então, vamos à nossa leitura de hoje. Hoje é 1º de março, mas é mais uma conquista para nós, não é verdade? Nós já lemos a Bíblia todos os dias juntos, desde 1º de janeiro, e hoje já é o 3º mês do ano de 2022. Como o tempo voa, né? E pensar que nós poderíamos ter perdido, né, esses 2 meses que passaram sem estarmos meditando na palavra do Senhor. Mas graças a Deus que nós temos essas ferramentas, esta tecnologia de YouTube para podermos nos encontrar aqui virtualmente e lermos a palavra do Senhor, né? Então, glórias a Deus por isso, e eu oro, a minha oração é que Deus nos dê graça para continuarmos fazendo isso durante o restante de março, depois abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, e chegarmos até dezembro e concluirmos este propósito, amém? Mas hoje nós estamos em 1º de março, então vamos começar nossa leitura. Direitos e recursos pessoais. Danos pessoais, perdas econômicas e questões de herança estão entre as muitas questões de direitos e responsabilidades pessoais incluídas nesta seção de várias leis civis. Alguns regulamentos são meramente diretórios por natureza, enquanto outros estabelecem soluções específicas. Essas leis civis são projetadas para regular as atividades diárias de maneira justa para cada cidadão e incutir, né, que quer dizer inculcar, né, colocar na mente das pessoas um senso de ordem e em toda a sociedade. Vamos começar falando sobre restituição por perda. Tomar algo de alguém. Números 5, dos versículos 5 ao 10. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos filhos de Israel, quando um homem ou uma mulher cometer algum dos pecados que as pessoas cometem, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição. Lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com que se fizer expiação pelo culpado. Toda oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será deste, e também as coisas sagradas de cada um. O que alguém der ao sacerdote será deste. Esta lei aqui estava dando as provisões para alguém que tomasse alguma coisa de alguém, teria que pedir desculpa, confessar o pecado, né? E restituir a pessoa. Se a pessoa que foi roubada viesse a falecer, o ladrão devolveria para
o parente mais próximo. Se não tivesse parente mais próximo, o ladrão devolveria, a pessoa que tomou alguma coisa devolveria para o sacerdote. E aquele bem passaria a pertencer ao sacerdote. Mas, de qualquer forma, a pessoa que cometeu o erro teria que confessar o erro, fazer expiação pelo seu erro e pagar pelo seu erro. É a provisão que Deus deu. Disputada por uma propriedade perdida. Aqui era para ser disputa por uma propriedade perdida. Êxodo 22, versículo 9. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, isto é meu, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Aqui é uma provisão quando duas pessoas alegam ser donos de alguma coisa, de algum animal, de alguma propriedade, e não tem como provar quem é quem. A situação vai ser levada aos juízes. E aí, como nós temos dito, né, os juízes eram homens de Deus, anciãos, homens escolhidos por Deus para julgar juntamente com o sacerdote. Então, certamente, os juízes consultariam a Deus e Deus daria a resposta aqui. Deus revelaria, né, através dos juízes, através do sacerdote, Deus faria justiça aqui para com a pessoa que era verdadeiramente dona daquela propriedade. Depositário de dinheiro. Uma pessoa, depositário de dinheiro ou bens, uma pessoa que guardasse o dinheiro de alguém ou os bens de alguém por um tempo. Êxodo 22, versículos 7 e 8. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado àquele que o recebeu, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Ok? Então, os juízes julgariam este caso, para ver se o bem ou o dinheiro não desapareceu por falcatrua desta pessoa que estava guardando este dinheiro, este bem para alguém. E aqui a Bíblia não dá o motivo, mas, por exemplo, talvez o israelita precisaria fazer uma viagem longa. Aí, ao invés de deixar seus animais sozinho, né, na sua terra, ele deixaria com o vizinho, né, ou com um parente. E aí, quando ele voltasse, ele recolheria o animal. Mas se acontecesse alguma coisa com o animal, durante aquele tempo, os juízes iam determinar ali se aquela pessoa que estava guardando o animal ou não era culpado de alguma coisa fraudulenta ali. Vamos continuar. Depositário de animais. Êxodo 22, versículos 10 ao 13. Se alguém der ao seu próximo um animal para que tome conta dele, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e este morrer, ficar aleijado ou for afugentado. Eu anotei aqui porque eu não conhecia a palavra afugentado. Afugentado quer dizer espantado, feito a fugir. Se alguém fizesse o animal fugir, né, espantasse o animal do meio do rebanho, né? Isso é isso que quer dizer afugentado. Sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. Ok? A pessoa que perdeu o animal vai jurar que não fez isso de propósito, ou que não vendeu este animal, né, ou que não matou este animal para ter um lucro. Ele vai jurar perante o Senhor. E o dono aceitará o juramento, e o outro não fará restituição. Então o dono vai aceitar, ele vai crer que o seu irmão israelita não está mentindo, está jurando em nome do Senhor, está jurando perante Deus, então ele vai crer na palavra do seu irmão. Porém, se de fato o animal tiver sido furtado, terá de pagá-lo ao seu dono. Se for dilacerado, trará o que restou em testemunho disso e não pagará o animal dilacerado. Então,
as duas outras possibilidades aqui, né? Se realmente aconteceu alguma coisa com o animal e foi por negligência desta pessoa que estava guardando o animal, então a pessoa vai pagar pelo animal. Mas se o animal foi dilacerado por um outro animal, por exemplo, né, do campo, então a pessoa vai trazer as evidências, né, do animal, do corpo do animal ter sido dilacerado no campo, e não vai ser culpado, porque foi um incidente da natureza, né? Não é culpa desta pessoa que estava guardando o animal. Essas leis, elas são importantes para o povo de Israel, porque precisamos lembrar, né? O povo de Israel era primeiramente uma nação de agricultores, né? Eles eram pastores de ovelhas, criadores de bois, de carneiros, cabras. Então, tudo animal fazia parte do dia a dia da maioria dos israelitas. Então Deus está dando leis para ajudar a governar o dia a dia dos israelitas. Vamos continuar. Responsabilidade do mutuário. Eu anotei também, mutuário significa quem recebe recursos financeiros por empréstimo. Quando você pega um dinheiro emprestado no banco para comprar um imóvel, você é um mutuário do banco. O banco te emprestou dinheiro, você se torna mutuário. Isso que quer dizer a palavra mutuário. Vamos lá, Êxodo 22, versículos 14 e 15. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal, e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, aquele que pediu emprestado terá de pagá-lo ao seu dono. Se o dono esteve presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Então, o princípio aqui é que se o dono está presente, então o dono está vendo o que está acontecendo, ele pode, por exemplo, socorrer o animal, né? Falar, não force meu boi mais, eu sei que meu boi não aguenta esta carga, então basta, não faça mais isso com o meu animal. Agora, se o dono não está ali, então a pessoa que pegou emprestado é responsável pelo animal. Então a pessoa vai ter que pagar pelo animal que vier a morrer ou ser ferido. Vamos continuar. Agora, falando sobre sedução. Além da impropriedade envolvida, há um aspecto econômico nos casos de sedução. Compensação para a virgem. Êxodo 22, versículos 16 e 17. Se alguém seduzir uma virgem que ainda não foi prometida em casamento e tiver relações com ela. Primeiro, aqui não estamos falando de estupro. Nós estamos falando aqui de um homem que seduz uma mulher, uma virgem, uma moça, e a moça se deixa seduzir e se deita com este homem. Ela tem relações com ele. O homem pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente não quiser dar-lhe a moça em casamento, aquele que a seduziu pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. Então, como nós dissemos ontem, né? Essas são provisões para proteger a moça. A moça que perdesse a virgindade em Israel seria severamente desonrada, era severamente menosprezada. A virgindade era muito valiosa para uma moça em Israel. E, na verdade, de acordo com a palavra do Senhor, a virgindade continua sendo valiosíssima, tanto para uma moça cristã quanto para um rapaz cristão. Deus continua fazendo essa exigência. A relação entre um homem e uma mulher é reservado para o casamento, de acordo com a palavra do Senhor. Isso nós vamos ver ao decorrer do nosso estudo, principalmente quando nós chegarmos lá no Novo Testamento, nós vamos ver bem claramente, mas basta dizermos isso hoje. Então, aqui esta provisão que nós acabamos de ler é para proteger a honra da moça. O rapaz seduziu a moça, tudo bem, a moça se deixou seduzir, deitou com o rapaz. Agora, o rapaz tem que assumir esta moça e ela vai ser a esposa dele. A não ser que o pai tenha fortes motivos contra este casamento.
Se o pai não tiver motivos contra este casamento, então esta moça vai ter um marido. E este marido nunca mais vai poder largar ela. Ela vai sempre ter um marido até que a morte separe eles dois. Vamos continuar. Lesões e danos. Poços abertos. Êxodo 21, versículos 33 e 34. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova pagará o valor do animal. Pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Isso é bem simples de entender, né? Está fazendo uma obra e não toma o cuidado de proteger as pessoas e os animais que vão andar por ali, então você é responsável por isso. Esta lei aplica até hoje, né? Nos lugares de obra tem que ter sinalizações de obra, faixas, né? Placas dizendo que só pode entrar ali trabalhadores, né? Com equipamentos próprios, com capacete e tudo mais. Este é o princípio aqui de se importar com o seu próximo, importar com os animais até do seu próximo, para não colocar o seu próximo e os animais do seu próximo em perigo de vida. Vamos continuar. Destruição por fogo. Êxodo 22, versículo 6. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir os feixes de cereal colhido, ou a plantação que já estiver madura, ou o campo todo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Também muito fácil de entender, né? Se alguém causar um incêndio, aquela pessoa é responsável por indenizar as pessoas que tiveram perdas por causa daquele incêndio. Danos a plantações por animais. Êxodo 22, versículo 5. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se você deixar o seu animal estragar ou ser alimentado da plantação de outra pessoa, você tem que repor com as suas próprias plantações. Também muito fácil de entendermos, né? Pessoas feridas por animais. Êxodo 21, versículo 28. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, fazendo com que morra, o boi será apedrejado e a carne dele não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Ok? Então, se for um acidente, o animal matar alguém, o animal vai ser morto. Mas nada vai acontecer com o dono do animal, porque foi um acidente. Ok? Agora, vamos ler os próximos versículos aqui. Propensões perigosas conhecidas. Êxodo 21, versículos 29 ao 32. Mas se o boi já antes costumava chifrar, e o seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Ok? Aqui já é o caso da falta de cuidado do dono. O dono sabia que este animal era perigoso, sabia que este animal era descontrolado, talvez já tinha ameaçado, né, a vida de outras pessoas e o dono não fez por onde controlar o animal. Então, neste caso, o dono é culpado da morte das pessoas também. Se lhe foi exigido resgate, dará, então, como resgate da sua vida, tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha. Este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono deles receberá um pagamento de 360 gramas de prata, e o boi será apedrejado. Então essas eram as provisões para o dono de um animal, quando o dono sabia que o animal era perigoso. Animais feridos por animais. Êxodo 21, versículos 35 e 36. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi já antes costumava chifrar, e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o boi morto será seu.
Ok? Matando animal. Levíticos 24, versículo 18. Também está no capítulo 24, na parte A do versículo 21. Mas quem matar um animal deve restituí-lo, igual por igual. Isto é, não matar no sentido de um sacrifício, né, uma oferta ao Senhor, mas matar um animal no dia a dia, né, por qualquer motivo. Eu vi um boi vindo na minha direção e para me proteger eu matei o boi. Ok, tudo bem, mas agora você vai ter que restituir este boi para o dono do boi. Esta é a provisão aqui. Prevenção de lesões, Deuteronômio 22, versículo 8. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém de algum modo cair do terraço. Então este é o mesmo princípio que nós vimos sobre a cova, né? A cova estava falando a respeito de animais, se o animal cair na cova que você cavou, ou no poço que você cavou. Aqui é o mesmo princípio. Deus está ensinando o povo a ter cuidado pelo seu próximo, pelos seus irmãos, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, até na forma como você construir sua casa. Então, o princípio aqui é: tenha cuidado para com as outras pessoas, para a vida das outras pessoas. Preze pela vida dos outros. Vamos continuar. Mestres e servos. Pagamento à vista. Está em Levítico 19, 13 e também em Deuteronômio 24, 14 e 15, que é o texto que nós estamos lendo. Não oprima o empregado pobre e necessitado, seja ele um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra e na cidade onde você vive. Pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre e a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado de pecado. Aqui, Deus está falando para o israelita que é bem de vida e pode ter servos, pode ter empregados. Ele está falando, olha, não deixe de pagar os seus empregados todos os dias. O pagamento não era só semanal, mensal, de 2 em 2 semanas, era diário. Todos os dias você paga o seu empregado, porque o seu empregado é pobre, ele precisa desse dinheiro. Você foi abençoado até aqui, você tem que ter amor e misericórdia e ser justo com os seus empregados. Se você não for, quando ele clamar, quando o empregado clamar a mim, eu vou ouvir e eu vou ter você como culpado, porque você não teve misericórdia, não foi justo, não foi correto com o seu empregado. Deus ouve as causas dos injustiçados, irmãos. Esta é uma das verdades mais repetidas da Bíblia, que Deus ouve as causas dos injustiçados. E aqui uma coisa totalmente secular, não é verdade? Trabalho. A pessoa trabalhou, tem o direito de receber, no caso de Israel era de receber diariamente. E Deus ouviria o clamor da pessoa que fosse para casa sem receber e começasse a passar necessidade, porque dependia daquele salário todos os dias. Então, não deixe de clamar ao Senhor por qualquer injustiça que você está sofrendo, porque Deus ouve o nosso clamor e age em nosso favor. Ele não suporta a injustiça. É um dos motivos que Deus castigou o povo de Israel com o exilado. É por causa da injustiça que eles praticavam. Eles esqueceram-se das viúvas, dos órfãos, eles esqueceram dos pobres, e isto feriu a Deus. Deus não suportou mais isso e castigou o seu povo. Então, o injustiçado, Deus ouve e Deus age em favor do injustiçado. Vamos continuar. Adquirindo escravos. Nós acabamos de ler sobre empregados, agora nós vamos falar sobre escravos. Ontem nós falamos um pouco sobre escravos, né? De fato, as leis de Deus permitiam escravos. Como nós dissemos, era muito diferente da escravidão que nós conhecemos, da escravidão moderna, né? Dos últimos 500 anos, por exemplo. Mas, de fato, os estrangeiros, como nós vamos ver,
Deus permitia que os israelitas tivessem povos estrangeiros como escravos, mas Deus deu inúmeras leis para regulamentar a prática dos mestres contra os escravos e proteger, sempre protegendo o direito dos escravos por serem pessoas, mesmo assim, mesmo sendo escravos, elas são pessoas feitas à imagem de Deus. Então, vamos ler um pouco sobre isso agora. Levíticos 25, 44 a 46. Quanto aos escravos ou escravas que vocês tiverem, virão das nações que estão ao redor de vocês. Delas, vocês comprarão escravos e escravas. Okay? Então, não são israelitas, são de outras nações. O povo de Israel pode ter escravos de outras nações. Também poderão comprá-los dos filhos dos estrangeiros que peregrinarem entre vocês, deles e das famílias deles que estiverem com vocês, que nasceram na terra de vocês. E eles se tornarão propriedade de vocês. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos depois de vocês, para que sejam propriedade deles. Vocês poderão fazer com que estes sirvam perpetuamente, mas sobre os seus irmãos, os filhos de Israel, vocês não devem dominar com tirania uns sobre os outros. Então, a permissão de ter escravos era, para o povo de Israel, eles poderiam ter escravos das outras nações, povos estrangeiros, mas eles não poderiam escravizar uns aos outros. Eles poderiam ter empregados, servos, até mesmo servos que se endividassem e tivessem que trabalhar para pagar uma dívida. Mas escravos eles não poderiam ter, escravos só das outras nações. E os escravos seriam para sempre escravos, eles não seriam libertos no ano do jubileu, eles seriam escravos perpetuamente. E aqui nós tem um princípio espiritual aqui também, sabe? Deus está mostrando que o seu povo, o povo que teme ao Senhor, o povo que foi escolhido por Deus e que está temendo ao Senhor, está vivendo debaixo da lei do Senhor, dos mandamentos do Senhor, do temor do Senhor, este povo é um povo livre. Deus libertou este povo do Egito e este povo, o povo de Israel, não vai escravizar uns aos outros, eles não vão escravizar uns aos outros. Porém, todas as outras nações do mundo que não seguem o Deus de Israel, que seguem aos falsos deuses, essas nações estão pecando. E como o Senhor Jesus disse, quem peca é escravo do pecado. Então, ao tomar pessoas daquelas nações como escravos, Israel estava simplesmente mostrando a diferença de um povo que teme a Deus e é livre e um povo que não teme a Deus e é escravo. Tem um princípio espiritual aqui, você está vendo isso? O povo de Israel era livre não só em termos de soberania, né, nacional, mas eles eram também livres espiritualmente, porque eles estavam seguindo os mandamentos do Senhor, vivendo no temor do Senhor. Mas as outras nações não. Agora, esta moeda, ela vira, né, esta realidade, ela é totalmente invertida justamente para o povo de Israel. E quando é que isso acontece? Quando o povo de Israel abandona o Senhor seu Deus. Quando Israel abandona o Senhor seu Deus, eles deixam de ser mestres, donos de escravos e se tornam escravos novamente na Babilônia, na Síria e nas nações que os tomaram. Então, tudo não é tudo por causa do temor ao Senhor, porque Israel estava temendo ao Senhor, eles tinham estas regalias que Deus deu a eles. Quando eles pararam de temer ao Senhor, eles perderam tudo. Então, Deus permitia escravos para o povo de Israel até um certo ponto. Escravos de outras nações e com aqueles limites todos que nós temos lido sobre a preservação da pessoa, né? da pessoa escrava. Escravos fugitivos. Vamos continuar aqui. Deuteronômio 23, versículos 15 e 16. Não entreguem ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se refugiar entre vocês,
poderá ficar morando com vocês no lugar que escolher, em alguma das cidades de vocês que for do seu agrado. Não o oprimam. Isso está falando de um escravo que fuja de um estrangeiro, não de um israelita. Um escravo que fugiu de uma outra nação e vem se refugiar em Israel, o israelita não vai olhar para ele e falar: você era escravo lá daquele cananeu, daquele filisteu, então agora você vai ser meu escravo. Não, o escravo fugiu, Israel agora tem a obrigação de proteger essa pessoa em liberdade. Essa pessoa agora se torna uma pessoa livre e é protegido pelo povo de Israel. Você vê a escravidão que Deus permitia, os escravos, esse sistema de escravos que Deus permitiu o povo de Israel ter, tinha limites. Ele não era uma coisa descontrolada como nós vimos, né, nas eras modernas, nos últimos 500 anos e mais aproximadamente assim. Vamos continuar. Liberação de 7 anos, Deuteronômio 15, versículos 12 ao 18. Se um de seus compatriotas, falando agora não de estrangeiros, mas de israelitas, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ou, em outras palavras, como um servo, né? Ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano você lhe dará a liberdade. Este é o ano do jubileu. É o 7º ano que acontecia, né? De 7 em 7 anos, o ano da liberdade. E quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Liberalmente, você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu largar. Daquilo com que o Senhor seu Deus o tiver abençoado, você lhe dará. Você teve um servo por 6 anos, né? No 7º ano você vai liberar ele, mas você vai ajudar ele a começar a nova vida dele. Você que já foi abençoado por Deus, você vai abençoar o seu próximo. Este é o princípio que Deus está ensinando aqui. E por quê? Olha o motivo. Deus diz ao povo de Israel: lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e de que o Senhor seu Deus o resgatou. Por isso, hoje estou dando esta ordem a você. Então Deus libertou o povo de Israel, e lembre-se também que quando o povo de Israel estava saindo, Deus fez com que os egípcios dessem todos os seus bens ao povo de Israel, enriquecesse o povo de Israel. Então, da mesma forma, Deus está dizendo: olha, você israelita que tem um servo que está trabalhando para você para quitar uma dívida por 6 anos, no 7º ano você vai liberar essa pessoa e você vai abençoar esta pessoa, para essa pessoa ter o que ela precisar para começar a sua vida novamente. Este é o princípio que Deus está ensinando. Se, porém, o escravo disser: não quero me afastar de você, porque ama você e a sua casa, e por se sentir bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta, e ele será seu escravo para sempre. Se a pessoa que tinha o direito de ir embora não quisesse ir embora mais, pegou amor, né, ao dono, a este mestre, e o mestre sempre tratou ele bem, e ele não tem por que ir embora, ele pegou amor à família, e tem um bom relacionamento com esta pessoa, ele quer ser servo o resto da sua vida, ele pode fazer isso. Então, vai ter uma cerimônia onde o dono vai furar a orelha, e aí vai ser um sinal de que aquela pessoa vai ser servo desta outra pessoa por resto da sua vida. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não pareça aos seus olhos algo difícil deixar que ele fique livre, porque durante 6 anos ele o serviu por metade do salário de um trabalhador diarista. Assim o Senhor, seu Deus, abençoará você em tudo o que fizer. Então, no final aqui deste trecho, Deus volta a lembrar a pessoa: olha, este servo seu já trabalhou tanto para você de graça, não fique com avareza, né, em deixar ele sair. Não, deixa ele ir, se ele quiser ir embora, deixa ele ser livre e abençoe ele, porque eu abençoei você durante esses 6 anos, eu abençoei você durante toda a sua vida. Deus está dizendo para o israelita que é este dono desta pessoa. Então, seja bondoso também, abençoe também este seu irmão israelita.
Libertação com a família. Êxodo 21, versículos 1 ao 6. São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre, de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Deixa eu explicar aqui rapidamente. Um dono, uma pessoa que se torna servo, um hebreu que se torna servo de outro hebreu, um israelita que se torna servo de outro israelita. Ele era solteiro e não casou durante os 6 anos, quando ele for livre ele vai embora sozinho. Se ele era casado, ele e a esposa se tornam servos do outro israelita. Ok? Eles trabalham por 6 anos, no 7º ano são livres, vão embora. O camarada, outra situação, o camarada era solteiro, aí ele vem trabalhar, vem ser servo de alguém por 6 anos, e durante aqueles 6 anos, o dono tem outras servas, ok? Essas aqui não são filhas, não são pessoas aleatórias, mas este dono, este israelita, ele já tem pelo menos uma outra israelita, que é serva dele também está pagando, também tem uma dívida com ele, sabe? E também está pagando esta dívida em forma de trabalho, assim como o homem. Aí, ele apresenta os dois se casam, aquele servo e aquela serva se casam, e eles têm filhos. Eles estão morando ali, trabalhando para este homem, para este israelita, eles pertencem a este israelita durante esses 6 anos. E eles casam e têm filhos. O homem, o servo, ele cumpre os 6 anos dele antes da mulher e das crianças. Ele tem 2 opções. Ele pode ir embora e deixar a mulher com os filhos para terminar de cumprir a obrigação dela de serva, os 6 anos dela, ou ele pode ficar com a mulher e com os filhos, até a mulher e os filhos cumprir os 6 anos. Esta é a situação aqui. Depois disso, aí a família pode ir embora. Mas a mulher era serva também do israelita. Por isso o israelita tem o direito de manter ela, para ela terminar de pagar a dívida dela que ela tem. Vamos continuar aqui. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre. Essa é a primeira opção. O homem não precisava ir embora, ele poderia ficar. Era só ele declarar o amor dele pelo dono, pela mulher e pelos filhos. Então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Essa é a opção, ele poderia ficar ali. Então aquela família de escravos, de servos israelitas, seriam servos para sempre deste israelita, deste homem israelita. Libertação de mulheres escravas. Êxodo 21, versículos 7 a 11. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, esta não ficará livre como ficam livres os escravos homens. Esta aqui é uma situação de casamento. Okay? Um homem dá a sua filha para ser casada com outro homem, com um rapaz. Ela não pode sair deste acordo por conta própria. Mas, se ela não agradar ao seu dono, que se comprometeu a casar com ela, ele terá de permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, deverá tratá-la como se tratam as filhas. Então essa situação aqui é o casamento arranjado. O casamento arranjado era uma realidade do povo de Israel, era um costume do povo. E Deus está dando as instruções aqui para regulamentar isto, o casamento arranjado. Aqui não tem aqui nenhuma sugestão de que o pai está forçando a moça.
nós precisamos lembrar que este aqui é o povo que Deus escolheu, o povo que Deus está instruindo, é um povo que está buscando temer ao Senhor, ok? Então, este povo, eles têm essas práticas e Deus está dando os limites, né? A forma certa de fazer essa prática. Vamos continuar aqui. Se ele der ao filho outra mulher, então o pai do noivo recebe a moça, casa ela com seu filho e ela passa a ser como uma filha para ele. Agora, se o pai do noivo der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela poderá ir embora de graça, sem ter de pagar nada. E, de fato, aqui a Bíblia está dando as provisões para um homem que tivesse mais de uma esposa. O homem israelita era permitido ter mais do que uma esposa, sendo que ele amasse todas iguais e providenciasse para todas de igual modo. E claro, isso era mais um motivo para ele pensar 2 vezes, né, antes de fazer isso. Antes de entrar numa situação dessa. Ele ia pensar muito bem e falar, olha, eu tenho uma esposa, vou ficar com ela, não vou trazer mais uma mulher aqui para minha casa, porque vai ser mais uma responsabilidade para mim, e perante Deus eu tenho que amar todas iguais. E então, nós não devemos entender este texto como sugerindo que esta era a prática comum. Todos os homens israelitas tinham várias mulheres e todas as mulheres eram maltratadas, eram menosprezadas e tal. Não. O princípio aqui para o homem que fosse ter mais de uma mulher, era justamente isso. Ele tinha que amar, respeitar e honrar todas de igual modo. Ele não poderia fazer preferência com uma e com outra, ignorar os filhos de uma e preferir uma da outra, não. Tinha que honrar, respeitar, cuidar de todas. A provisão aqui é para os direitos da mulher, para a mulher ser protegida e ser bem cuidada toda a sua vida, né? Este é a provisão aqui que Deus está dando. Vamos continuar. Crédito, juros e garantias. Cobrança de juros. Deuteronômio 23, 19 ao 20. De um compatriota vocês não devem cobrar juros ao emprestarem dinheiro, comida ou qualquer coisa que se costuma emprestar com juros. Aos estrangeiros vocês podem emprestar com juros, porém aos seus compatriotas vocês não devem emprestar com juros, para que o Senhor seu Deus os abençoe em todos os seus empreendimentos na terra em que vocês vão possuir. Novamente, é o princípio da diferença do povo de Israel, o povo livre em Deus, com as outras nações que estão vivendo em escravidão do pecado. Essas nações também sofrem outras consequências. Além da escravidão física que Israel poderia exercer sobre elas, elas têm essas outras consequências também de viverem fora dos caminhos do Senhor. O pobre protegido, Êxodo 22, versículos 25 ao 27, também em Deuteronômio 24, 12 e 13. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com você, não trate com ele como um credor que impõe juros. Se você pegar o manto do seu próximo como penhor, devolva-o antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre, é a roupa do seu corpo, em que ele se deitaria. Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Então Deus está ensinando novamente um princípio de misericórdia, solidariedade para com o seu próximo, principalmente com o pobre, o israelita que tivesse para emprestar. O que ele pegasse de penhor, ele tinha que devolver, mesmo se a pessoa, aqui não temos nenhum índice de que a dívida foi quitada, mas o penhor precisa ser devolvido, porque o penhor era a única coisa que o pobre tinha,
né? Talvez era o único cobertor que o pobre tinha, coitado. Então, a pessoa, o israelita que tinha mais bens, um estado de vida melhor, tinha que ter misericórdia dos mais pobres, não podia aproveitar dos mais pobres. Não use moinho como penhor, Deuteronômio 24, versículo 6. Não se tomarão em penhor as duas pedras de moinho, nem apenas a de cima, porque assim se acabaria penhorando a própria vida. O que era o moinho? O moinho era o lugar de moer trigo, né? Era o lugar de fazer o alimento da família. Se você penhorasse as pedras do moinho de uma família, você estava penhorando a própria forma de sobrevivência daquela família. Então Deus proíbe penhorar o moinho de uma família, porque a família precisa ter como preparar seu alimento, sua comida, para não morrer de fome. É outro princípio de misericórdia e de solidariedade que Deus está ensinando ao seu povo. Recuperação do penhor. Deuteronômio 24, 10 e 11. Se você emprestar alguma coisa a seu próximo, não deve entrar na casa dele para lhe tirar o penhor. Fique do lado de fora, e o homem a quem você fez o empréstimo trará o penhor até você. Este é muito claro, né? Este é um princípio de respeito, de educação. Você não vai entrar e invadir a propriedade privada de uma pessoa para tomar alguma coisa dela, mesmo que seja o penhor, a promessa do pagamento. Você vai ter a dignidade de ficar do lado de fora, se você não foi convidado para entrar, e deixar a pessoa trazer até você o animal, o bem, seja lá o que for, né? É um princípio aí de educação civil. E se você quiser ler, nós não vamos ler aqui, mas se você quiser ler sobre o penhor de uma viúva, está em Deuteronômio 24, 17. Liberação de 7 anos, Deuteronômio 15, versículos 1 ao 5. Ao final de cada 7 anos, vocês devem cancelar as dívidas. Este é o modo como isso será feito. Todo credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo dará por pago o que havia emprestado. Não exigirá pagamento do seu próximo ou do seu compatriota, porque a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho vocês podem exigir o pagamento da dívida, mas o que tiverem emprestado aos seus compatriotas vocês devem dar por quitado, para que não haja pobre no meio de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará ricamente na terra que lhes dá por herança, para que vocês tomem posse dela, se apenas ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, cumprindo todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno. Vamos continuar. Empréstimo a outras nações. Deuteronômio 15, versículo 6. Pois o Senhor seu Deus os abençoará conforme prometeu. Assim vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão empréstimos, e dominarão muitas nações, porém elas não terão domínio sobre vocês. Isto é, se o povo de Israel fizer tudo aquilo que o Senhor acabou de falar com eles, obedecer, temer ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor, eles vão emprestar e nunca vão precisar tomar emprestados. Obrigação para com os pobres. Deuteronômio 15, versículos 7 a 11. Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos a seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo que tiver necessidade. Tenham cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração e vocês digam: está próximo o 7º ano, o ano do perdão das dívidas, fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos para com o seu compatriota pobre, e vocês não lhe deem nada, e ele clame ao Senhor contra vocês, e vocês sejam culpados de pecado. A falta de solidariedade, a falta de misericórdia para com o seu próximo, falta de amor, era considerada um ato maligno, um ato do mal, algo que Deus detestava, algo que Deus não queria ver no meio do seu povo. Então Deus está falando, não façam isso, tenham misericórdia, não menospreze o pobre, não rejeite o pedido de ajuda do pobre no meio de vocês.
Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe derem o que ele precisa, porque por isso o Senhor seu Deus os abençoará em todas as suas obras e em tudo o que vocês empreenderem. Então aqui, esta bênção de Deus em tudo que o israelita fizer está condicionada na generosidade do próprio israelita. Então, quanto mais generoso o israelita era com aquilo que Deus já tinha dado a ele, mais Deus daria ao israelita. E mais generoso o israelita seria, e mais Deus daria. Este princípio, ele é até hoje. Quanto mais generosos nós somos com o nosso próximo, mais Deus nos abençoa, para que nós sejamos mais generosos ainda, para que Deus nos abençoe mais ainda. É um princípio que nós podemos aplicar para as nossas vidas hoje. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Sempre vai ter pessoas mais necessitadas do que nós. Sempre vai ter uma pessoa mais necessitada do que mim, do que você. E se tem algo que nós podemos fazer para aliviar, para socorrer a necessidade dessa pessoa, Deus quer que nós façamos isso. Esta é uma das formas que nós demonstramos o amor de Deus às pessoas, é sendo generosos com as pessoas, com nosso tempo, com as nossas finanças, com os nossos bens. No que nós pudermos repartir, nós devemos fazer isso. Vamos continuar. Contratos e acordos. Juramentos a serem cumpridos. Levítico 19, versículo 12. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Honrem acordos feitos. Números 30, versículos 1 e 2. Moisés falou aos chefes das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a uma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu. Então, este é o compromisso de um homem. Se algum homem prometeu alguma coisa ao Senhor, tem que cumprir. Voto de filha, Números 30, versículos 3 ao 5. Quando, porém, uma mulher fizer um voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando na casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, não lhe disser nada, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas se o seu pai, no dia em que souber disso, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor perdoará isso a ela, porque o pai se opôs. E aqui nós estamos vendo o princípio aqui de o princípio de patriarca, né? Que o pai tinha, além de responsabilidade pela família, ele tinha autoridade também sobre a sua família. Então, o pai tinha autoridade para anular um voto que uma filha moça que estava morando com o pai fizesse. Mas se o pai não anulasse, se o pai concordasse ou permitisse, a filha ia ter que cumprir aquele voto que ela fez ao Senhor. Estes votos eram parecidos com o voto de Nazireu, sabe? Promessas que as pessoas faziam ao Senhor para expressar gratidão, agradar ao Senhor. Não era o voto de Nazireu, mas eram parecidos, formas das pessoas oferecerem um sacrifício próprio ao Senhor. Voto de esposa, Números 30, versículos 6 a 8. Porém, se ela casar, ainda sob seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma obrigou, o seu marido, ouvindo-o, não disser nada, no dia em que souber disso, serão válidos os votos dela, e ela terá de observar a abstinência a que se obrigou. Mas se o seu marido
desaprovar no dia em que souber disso e anular o voto que estava sobre ela, bem como dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma obrigou, o Senhor perdoará isso a ela. Então, no primeiro caso, nós vimos um pai anulando uma promessa que uma filha fez, até mesmo a Deus. Mas o pai tem o direito de fazer isso. E aqui nós vemos um esposo. O esposo também tinha o direito de anular um voto que uma esposa fizesse a Deus. Se o esposo não se opusesse, a esposa teria que cumprir aquele voto. Mas se o esposo se opusesse ao voto, a esposa estava livre daquele voto, não precisava mais cumprir aquele voto perante o Senhor. Voto de viúva ou divorciada. Números 30, versículos 9 ao 12. Quanto ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se ela fez voto na casa de seu marido, ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido o soube, mas não lhe disse nada, e não desaprovou o que ela fez, todos os votos dela serão válidos, e ela terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Porém, se o marido anulou os votos no dia em que ficou sabendo, tudo o que saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência a que se obrigou, não será válido. O marido dela anulou os votos e o Senhor perdoará isso a ela. Responsabilidade do marido. Números 30, versículos 13 ao 16. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para se humilhar, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se o marido, dia após dia, não disser nada, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porque não disse nada no dia em que ficou sabendo. Porém, se ele anular os votos algum tempo depois de os ter ouvido, levará sobre si a iniquidade dela. Se o marido se interferir com o voto de uma esposa, depois de algum tempo que ele já está sabendo que ela está fazendo esse voto, aí ele fala, não quero mais que você faça esse voto ao Senhor, eu quero que você, não quero mais que você, não sei, qualquer coisa que seja o voto, né? Então, aí daquele momento em diante, ela não tem mais obrigação, mas a culpa agora vai ser do marido que está forçando a mulher a quebrar o voto. É o que Deus está falando aqui. Então, o marido tinha que ter muito cuidado. Se ele não concorda, ele tinha que pensar muito bem no primeiro momento que ouviu sobre este voto e resolver logo a situação com a esposa, para não assumir a culpa mais tarde. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito do marido e sua mulher, e a respeito do pai e a sua filha moça, se ela estiver na casa de seu pai. Ok? Vamos falar agora sobre pesos e medidas, negócios honestos. Levíticos 19, versículo 11. Não furtem, não mintam, nem usem de falsidade uns com os outros. Medidas adequadas. Levíticos 19, versículo 35 ao 37. Não cometam injustiça no juízo, nem na vara para medir, nem no peso, nem na quantidade. Tenham balanças justas, pesos justos e medidas de cereais e de líquidos que sejam justos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Guardem todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos. Eu sou o Senhor. Este é muito fácil de entender, né? Pesos adequados. Deuteronômio 25, 13 ao 16. Não levem na bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não tenham em casa dois tipos de medidas, um grande e um pequeno. Usem um peso integral e justo, e uma medida integral e justa, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Então, a promessa de prolongar os dias na terra que o Senhor está dando está condicionada no povo de Israel ser honesto, não ser um povo que engana uns aos outros, um povo que rouba na balança, né? É uma condição para serem abençoados na terra. Porque todo aquele que pratica tal injustiça, nós vemos aí de novo, olha, a injustiça. O que é a injustiça para Deus? A abominação ao Senhor, o Deus de vocês.
todo aquele que pratica tal injustiça é abominação ao Senhor, o Deus de vocês. Deus detesta a injustiça. Deus detesta a pessoa que engana. Ele detesta essa prática. Ele ama o pecador, certo? Ele ama, ele está disposto a perdoar uma pessoa que se arrepende desta prática. Mas Deus tem uma ira muito severa guardada para o homem maligno que engana de propósito e nunca se arrepende deste engano, sabe? Passa a perna nas pessoas, usa de malandragem. Deus detesta isso. Isso é abominação para Deus. É o motivo que Israel foi expulso da terra prometida, perdeu a terra prometida, e é o motivo pelo qual muitas pessoas se perdem hoje, porque usam de malandragem, né, de fraude com outras pessoas, e este engano, esta injustiça é abominação ao Senhor. Vamos continuar. Herança. O direito do primogênito, porção dupla devida. Deuteronômio 21, versículos 15 ao 17. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem não ama. Então, já está mostrando aqui um problema, né? O homem, ele, por algum motivo, arrumou duas mulheres, mas ele menospreza uma. Ele ama uma, mas não ama a outra. Está errado. Deus permitia que o homem tivesse várias mulheres, várias esposas, mas o homem tinha a obrigação de amar todas iguais. E eu sei que é óbvio, né, hoje em dia, mas quando nós chegarmos lá no Novo Testamento, nós vamos ver bem claramente que a lei de Cristo, a lei nessa dispensação da graça em que estamos vivendo, a lei de Cristo, os ensinamentos dos apóstolos, do próprio Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos um homem, uma mulher. O homem tomará uma mulher, o homem deixará o seu pai e unir-se-á a sua mulher. Uma mulher, a sua mulher, artigo definido, singular, né? Uma mulher. Então, isso é muito claro para nós hoje em dia. Eram tempos diferentes. Os tempos de Israel eram tempos diferentes. Outro tempo da história da humanidade. Deus está trabalhando com este povo na realidade deles, da época deles. Okay? Então, vamos continuar aqui. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem não ama, e as duas lhe derem filhos, e o primogênito for da que ele não ama, no dia em que repartir a herança entre os filhos, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da que ele não ama, e que é, de fato, o primogênito. Pelo contrário, deve reconhecer por primogênito o filho da mulher que ele não ama, dando-lhe dobrada porção de tudo o que possuir, porque aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. Okay? Então, o homem que tivesse várias mulheres não poderia privilegiar os filhos da mulher que ele amava e rejeitar os filhos da mulher que ele não amava. Se o primogênito fosse da mulher que ele não amava, não interessa. Ele tem que dar a dupla honra e a dupla herança para o primogênito. Ok, vamos ler agora sobre o casamento levirato. Um costume das eras é incorporado às leis de Moisés, presumivelmente para preservar o direito de herança. Quando um homem morre sem filhos, seu irmão deve tomar a viúva como esposa e gerar um filho em nome de seu irmão. Claro, isso se o irmão fosse solteiro. Esse primeiro filho receberá a herança do irmão falecido, enquanto quaisquer outros filhos da união herdarão por meio de seu pai natural. O próprio casamento recebe seu nome mais moderno de levirato da palavra latina para o irmão do marido. Um exemplo do costume foi visto no relato de Tamar e Judá, em Gênesis 38.
A obrigação do irmão, Deuteronômio 25, versículos 5 e 6. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará, a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Se o irmão recusa. Deuteronômio 25, os versículos 7 ao 10. Porém, se o homem não quiser se casar com a cunhada, ela irá ao portão da cidade para falar com os anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome de seu irmão em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar com ele. Se ele persistir e disser: não quero casar com ela, então a cunhada chegará perto dele, na presença dos anciãos, e lhe descalçará a sandália do pé. Vai começar aqui uma cerimônia pública aqui de desonra deste cunhado que não quer cumprir o seu dever de cunhado, de casar com a viúva do seu irmão. Primeiro, a mulher ela descalçará a sandália do pé do cunhado e lhe cuspirá no rosto, vai cuspir no rosto do cunhado e protestará dizendo: assim se fará com o homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E em Israel se dará à casa daquele homem o nome de a casa do descalçado. A casa do descalçado. O calçado, né, o chinelo, a sandália, na época de Israel, era um símbolo de um certo status social, sabe? Os pobres andavam descalços. As pessoas que não tinham dinheiro andavam descalças. E as pessoas que tinham uma situaçãozinha melhor andavam calçadas. Então, era uma questão de honra. E agora, porque este homem não quer cumprir o seu dever, ele vai ser desonrado perante os chefes e perante a cidade ali, para que todos saibam que ele deixou de cumprir o seu dever. É uma provisão que Deus deu para dar continuidade à descendência do israelita, do homem israelita, que veio a falecer sem filhos. Número 3. Caso das filhas de Zelofeade. Antecipando o estabelecimento de Canaã e a atribuição de território a cada tribo e família, Moisés é abordado pelas filhas de um homem que morreu sem filhos para herdar uma parte da terra prometida. Preocupadas com a perda dos bens da família, as filhas pedem que a terra seja atribuída à família por meio delas. Moisés concorda, mas limita seus casamentos a homens da mesma tribo para que sua herança não seja transferida para outra tribo. Porque um casamento levirato não está envolvido, não é indicado. Talvez o homem não tivesse irmãos, mas o caso indica algo do status das mulheres em uma sociedade predominantemente masculina. Então, este é o último texto aqui que nós vamos ler hoje, este relato sobre as filhas de Zelofeade. Números 27, versículos 1 ao 4. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E são estes os nomes delas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e diante de todo o povo, à porta da tenda do encontro, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá. Ok? Nosso pai não era daquele grupo de rebeldes, tá bom? Mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes de nosso pai.
Essas mulheres não têm maridos, elas não têm noivos, elas não têm propostas de maridos, então elas estão preocupadas que a herança do pai delas, o nome do pai delas, vai ser esquecido em Israel. Então elas fazem este apelo a Moisés. Números 27, versículos 5 a 11. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor, e o Senhor disse a Moisés: as filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e deverá transferir a elas a herança do pai. E diga aos filhos de Israel: se alguém morrer e não tiver filho, passem a herança dele para a sua filha. E se não tiver filha, deem a herança aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dei a herança aos irmãos do pai dele. Se também o pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais chegado de sua família, para que tome posse dela. Isto será prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Então Deus aproveitou esta situação para dar as instruções sobre como passaria a herança de uma pessoa a outra quando um ente querido morria sem filhos. Quando o homem israelita morria sem filhos, então passaria para as filhas. Se não tivesse filhas, ia para o irmão e tal, e tal, e tal. Então, Deus está concedendo o pedido destas mulheres, dessas moças. Elas vão poder carregar a herança do pai delas. Problema se as filhas se casarem. Números 36, versículos 1 ao 4. Os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, foram falar com Moisés e com os chefes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel. Eles disseram: o Senhor Deus ordenou a meu senhor que, por sorteio, dê esta terra em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor Deus que a herança do nosso irmão Zelofeade fosse dada às filhas dele. Porém, se elas casarem com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, a herança delas seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem pertencer. Então, se essas moças casassem com homens de outras tribos, os chefes das tribos delas estavam preocupados que eles iam perder terras, eles iam perder propriedades, porque a partir do momento que elas se tornassem esposas de alguém, as terras delas passariam a pertencer aos maridos, e se os maridos fossem de outras tribos, aquelas tribos então iam passar a ocupar essas novas terras. Então, os chefes estão percebendo este perigo e estão trazendo isso à atenção de Moisés. Assim seria tirada uma parte da herança que nos coube por sorteio. E quando chegar o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança da tribo daqueles a que vierem pertencer. Assim, a herança delas será tirada da tribo de nossos pais. Vamos continuar em Números 36, versículos 5 ao 9. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José está pedindo o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor deu a respeito das filhas de Zelofeade, dizendo: elas podem casar com quem quiserem, desde que se casem na família da tribo do pai delas. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de uma tribo a outra, pois os filhos de Israel devem ficar vinculados, cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possui alguma herança das tribos dos filhos de Israel deverá casar com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel devem ficar vinculadas, cada uma à sua herança. Então Moisés, na direção do Senhor, concedeu ao pedido dos anciãos. Ele concordou e deu esta limitação para as moças, este requerimento. Elas poderiam casar com qualquer homem que fosse da tribo delas. Não poderia casar fora da tribo delas.
As filhas concordam, Números 36, versículos 10 ao 13. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, casaram com filhos de seus tios paternos. Casaram nas famílias dos seus filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Então nós vamos ficar por aqui hoje, tá bom? Não esqueça de dar um like, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, nos seus grupos de mensagem, né, mensagem de texto, qualquer grupo que você tiver, onde você creia que tenha pessoas ali que possam ser abençoadas com esta leitura diária da palavra do Senhor que nós estamos fazendo. Vamos compartilhar, tá bom? Para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco. Então, eu agradeço muito a sua presença aqui e amanhã nós estaremos de volta lendo a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e até amanhã.